Olá a todos, chegamos ao grande momento mais esperado, que é a nossa live de resultados. Depois de toda a avaliação dos animais, eles aqui no YouTube, todo mundo assistiu, pôde participar por meio da avaliação global, quem se inscreveu. E hoje a gente tem a divulgação dos campeões, né? Aquele momento tão esperado para conhecer os animais vencedores. Mas desde já, a gente parabeniza a todos, foi uma belíssima exposição. A gente vê a evolução dos animais, como também do preparo, das gravações. A cada ano a gente se preocupa mais com essa técnica para exibir realmente o melhor momento, para que tudo isso ocorra da melhor forma. Na terceira exposição virtual do Cimental Brasileiro, tivemos 101 animais inscritos e com uma grande representatividade, foram de 17 expositores. E o bacana é que eles vieram de 6 estados da federação: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Bahia e Pará. Ou seja, tem cimental brasileiro espalhado por todo o Brasil, selecionando, fazendo um trabalho que atenda aí a pecuária brasileira nacional. Então, para essa noite, a gente convida aqui para participar com a gente o jurado José Roberto Potins, que é o que é o jurado oficial dessa mostra. Boa noite, José Roberto. Boa noite, Flávia. É um prazer Eu muito gostaria grande, gente. Vai lá. de apresentá-lo, né? Você é médico veterinário, formado há 45 anos e está no conselho do Cimental desde 1995, ou seja, são 30 anos junto com a raça Cimental. Isso tem um grande valor técnico, conhecendo toda essa evolução, muito forte. Além disso, no mesmo período, mais de 3 décadas também, trabalhando com central de touros, entendendo toda essa evolução da demanda pelos touros no Brasil, né? E aqui teve essa missão valorosa de ser o jurado oficial, avaliar cada animal. Então, eu agradeço a sua participação, te deixo aqui com as primeiras palavras e depois a gente quer que você explique qual foi o critério que você utilizou para essa avaliação. Muito bom, Flávia. É um prazer muito grande a gente estar aqui, mais uma vez, desempenhando essa função de jurado principal. Embora a nossa responsabilidade seja diluída aí com todo mundo que participou, né? Isso dá um certo conforto para a gente de estar fazendo também um trabalho alinhado com as expectativas dos criadores. E aí você me pergunta dos critérios, né? Bom, e se falando do cimental brasileiro, eu acredito que é um dos principais trabalhos no Brasil, feito com raça taurina. Há décadas que isso vem sendo selecionado para adaptabilidade, criando, sim, uma linhagem, pescando dos vários segmentos, dos vários criatórios ao redor do planeta e tropicalizando, digamos assim, a raça para a nossa utilização em ambiente tropical. Então, o primeiro critério que a gente vai usar, sem dúvida, é a adaptabilidade, que é um conjunto muito grande de conceitos, né? Não é somente a pelagem, o comprimento do pelo, a pigmentação do animal, mas também a sua estrutura física, por exemplo, o seu volume digestivo. Nós estamos falando aqui em produção de carne a pasto. Vamos falar muito de produção de carne a pasto. Então, o animal tem que ter uma profundidade de rumen compatível com a ingestão de gramíneas. A funcionalidade é muito importante no nosso critério. A caracterização sexual, né, que reflete o mecanismo, o metabolismo hormonal desse animal, reprodução primeiro, lembrando que a raça se expandiu nos 5 continentes em função dessa fertilidade, que vem muito também na característica da habilidade maternal. Então, uma fêmea tem que ser realmente feminina e o macho tem que ser realmente masculino. E isso é o dimorfismo sexual que nós vamos procurar. A estrutura física é muito importante, não só para o animal caminhar bastante, ingerir bastante forragem nesses pastos extensos que compõem a produção de carne no Brasil, como também é um fator de longevidade do reprodutor e da matriz. A vida reprodutiva e produtiva dela tem que ser longa. Portanto, nós vamos prestar muita atenção aos aprumos. E eu também sou um pouco fixado nessa questão dos aprumos posteriores, em função do meu trabalho com produção de sêmen, tentando projetar para esse touro uma vida mais longa a pasto. E o desempenho, é claro, a carne a pasto,
o comprimento corporal vai ser muito importante no meu julgamento, a musculosidade ampla, aquelas peças mais longilíneas, mais compridas, vão ser muito importantes nos resultados finais do nosso julgamento. Então, em suma, Flávia, esses vão ser os nossos critérios para esta noite. Muito legal, já dá para saber que nós vamos ter uma aula aqui, né? Já estou ansiosa, acho que o pessoal também tá. Comentem aí no nosso YouTube. E a gente vem de uma sequência de conversas com produtores que utilizam em grande escala o cimental brasileiro, e a gente vê a relevância desses critérios de seleção, né? Que buscam essa adaptação, que fazem com que o cimental esteja cada vez mais alinhado com os objetivos da pecuária nacional. Então, com certeza será um momento muito especial. Muito obrigada aí pelas explicações. Então vamos lá, nós vamos começar pelas fêmeas, né? Ladies first. E eu vou trazer aqui a categoria, nós vamos ler os premiados até a 8ª posição, como diz o regulamento, e espero que vocês aproveitem. Esse primeiro campeonato Bezerra, em 8º lugar, com 237 pontos, ficou a fêmea Tui Glenda, de José Arthur Bergamasco Ferreira. Em 7º lugar, 275 pontos, Saex Gaita, de José Arthur Bergamasco Ferreira. Em 6º lugar, com 319 pontos, Sabiá Gênova do Fraga, de Alain Fraga. Em 5º lugar, com 343 pontos, Sabiá Gloriosa do Fraga, de Alain Fraga. Em 4º lugar, com 454 pontos, WSB Gitana, de Wilson Scipione. Em 3º lugar, Grécia Pazu, com 529 pontos, de Pazu Agropecuária Limitada. Em 2º lugar, com 562 pontos, SCR Gina da Cravorana, de João Roberto de Arruda Sampaio. E em 1º lugar, com 779 pontos, WSB Guria, de Wilson Scipione. Então, vou colocar aqui o reservado e a campeã da categoria para os comentários do jurado. Bem, a Gina, a reservada campeã bezerra, é uma bezerra de 9 meses de idade, é muito profunda, é muito feminina, assim, a gente vê uma pelagem muito que revela pelagem e pigmentação, revela a grande adaptabilidade desse animal, um animal assim com uma boa musculatura, uma estrutura física muito bem composta, equilíbrio entre comprimento e profundidade. Ela perde para a guria no seu conjunto. A guria é uma bezerra que a gente não se cansa de olhar para ela, porque ela tem a beleza estética, ela tem a beleza funcional, ela tem a beleza de desempenho, um animal equilibrado, que caminha muito bem, um animal bem ligado entre as partes, pescoço, paleta, costelas, com grande capacidade, grande arqueamento de costelas, aprumos perfeitos, merecendo esse campeonato. Excelente, muito bonita mesmo. Agora vamos para o campeonato novilha menor de 12 a 18 meses. Em 3º lugar, com 728 pontos, Gabi do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. Em 2º lugar, com 870 pontos, Saex Gata, de Saex Santo Expedito Agropecuário. E em 1º lugar, Fada da Terra Nova, com 1.018 pontos, de Milton Jorge de Miranda Rage. Nesse campeonato, novilha menor, nós temos a gata, um animal que exibe muita força na sua estrutura. Passagens perfeitas, um equilíbrio de profundidade com comprimento muito bom, revestimento muscular, feminilidade, uma bezerra que anda com muita facilidade. Tem boa massa muscular ali no culote, uma musculatura delicada que mostra o duplo propósito da raça. Gostaríamos apenas que ela tivesse uma pigmentação melhor no seu dorso e um pelo um pouco mais curto. A fada, a campeã, é um animal, uma novilha muito comprida, uma novilha que tem também muita feminilidade, que tem bastante musculosidade, uma boa abertura
uma boa profundidade digestiva, um bom arqueamento também das costelas anteriores, e dado o seu equilíbrio, a sua pigmentação, a sua adaptabilidade, suas qualidades, merecendo, então, esse campeonato. Ótimo. Vamos para a próxima categoria, novilha de 18 a 24 meses. Em quinto lugar, com 482 pontos, Frida Schwanfer, de Ubiratã Rocha Ferreira. Em quarto lugar, com 576 pontos, Festa da EPAF, de Paulo Roberto Tonin. Em terceiro lugar, Saexi Florença, com 768 pontos, de Antônio Carlos de Oliveira. Em segundo lugar, com 811 pontos, Saexi Flora Five, de Saexi Santo Expedito Agropecuária Limitada. E em primeiro lugar, com 960 pontos, SCR Famosa, da Cravorana, de José Arthur Bergamasco Ferreira. Nesse campeonato de novilha, 18 a 24 meses, nós optamos pelas duas novilhas prens. A reservada, a Flora, é um animal bastante compacto também, é bem profundo, com uma musculatura bem distribuída, não é um animal tão comprido, mas é um animal bem equilibrado, caminha com boas patas também, e tem um tipo de musculatura que a gente gosta bastante, né? Nessa categoria, ela acaba ficando como reservada da famosa que vem em seguida, que é um animal mais comprido, um animal que tem mais comprimento corporal, que tem um superior. Vejam o comprimento de garupa dessa novilha, é excepcional, a sua proporcionalidade, o modo como ela tem a profundidade torácica e digestiva bem equilibrada, o modo como anda fácil, pelo curto, bem pigmentada, merecendo, então, esse campeonato campeonato novilha. Muito bonitas mesmo. Bom, agora nós vamos para o campeonato novilha maior de 24 a 30 meses. Em oitavo lugar, com 235 pontos, está Esther Five da Terra Nova, de Milton Jorge de Miranda Raj. Em sétimo lugar, com 286 pontos, Farfetec Five da Terra Nova, de Milton Jorge de Miranda Raj. E em sexto lugar, com 375 pontos, está Eleonora da Terra Nova, de Milton Jorge de Miranda Raj. Em quinto lugar, com 521 pontos, está SCR Eugênia da Cravorana, de João Roberto de Arruda Sampaio. Em quarto lugar, com 553 pontos, está SCR Etna da Cravorana, de João Roberto de Arruda Sampaio. Em terceiro lugar, com 600 pontos, está Fartura do Marcos, de Marcos Antônio Zuim de Moraes. Em segundo lugar, com 692 pontos, está SCR Eva da Cravorana, de João Roberto de Arruda Sampaio. E em primeiro lugar, com 989 pontos, está Extrema do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. Campeonato novilha maior, todos os animais evidentemente prenhes. Nós temos a Eva como reservada, animal também muito profundo, muito feminina, que apresenta uma pelagem bem curta, bem pigmentada, um animal com estrutura física limpa, ossatura leve, bem correta, ela tem força, ela tem equilíbrio e merece, sem dúvida, essa posição de reservada campeã, uma novilha de bastante futuro. Claro, já se encontra prenhe por força do regulamento, e ela perde para a Extrema, porque a Extrema realmente é um animal extremamente equilibrado, extremamente de qualidade, muito comprida, muito equilibrado, feminina, tem musculatura. Preste atenção na conformação de garupa perfeita dessa novilha. Eu acredito que é um dos melhores animais jovens desse julgamento e tem um grande futuro pela frente, pela sua força, pela sua estrutura, pela sua qualidade genética, a sua adaptabilidade, merecendo esse campeonato com folga. Muito bom. E agora a gente vai para a vaca jovem parida de 30 a 48 meses. Em quinto lugar está Hebe Five do Mamado, com 580 pontos, de Mário Coelho Aguiar Neto. Em quarto lugar, com 606 pontos, está a Escritura Five do Vale Verde, de Sérgio Siqueira e Felipe Carreirinha. Em terceiro lugar, com 721 pontos,
está Saex Dejanira Five, de Antônio Carlos de Oliveira. Em segundo lugar, com 742 pontos, a anterior era 721 pontos. E essa, com 742 pontos, está Dora da Terra Nova, de Pazu Agropecuária Limitada. E em primeiro lugar, com 948 pontos, está Dondoca do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. Agora para os comentários do jurado. Adora essa vaca jovem parida, ela chama muito atenção pela largura de garupa. Vejam a largura, a abertura de isquio e ilhos que ela tem. A musculatura do períneo é delicada, mas vai até os jarretes. Ela apresenta, ao par disso, uma excelente habilidade maternal, uma veia mamária destacada. É um animal muito comprido, que a gente gostaria que ela tivesse um pouquinho mais de volume de corpo em relação ao comprimento. Ela é tão comprida que ela parece rasa, mas não é tão rasa assim. E ela perde para a Dondoca, especialmente nesse equilíbrio. No primeiro momento, quem nos rouba a atenção é a sua bezerra, que é espetacular. Então, isso é muito importante para a gente olhar também nas categorias, como que esse animal transmite a sua genética adiante. Aí aparece a Dondoca agora com seu grande volume de corpo, costelas muito arqueadas, um animal equilibrado, que caminha muito fácil, tem uma garupa muito larga também, tem um bom comprimento corporal, merecendo este campeonato Vaca Jovem Parida. Muito bom. Agora a gente vai para a Vaca Jovem Prenha, de 30 a 48 meses. Em sexto lugar, com 449 pontos, está Esplêndida do Marcos, do expositor Marcos Antônio Zuim de Moraes. Em quinto lugar, com 517 pontos, está Estrela Pazu, de Pazu Agropecuária. Em quarto lugar, com 612 pontos, Saex Doroteia Five, de Paulo Roberto Tonin. Em terceiro lugar, com 671 pontos, está Saex Definida Five, de Paulo Roberto Tonin. Em segundo lugar, com 701 pontos, está Saex Dorca Five, de Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. E em primeiro lugar, com 974 pontos, está Diva Pazu, de Pazu Agropecuária Limitada. Para os comentários do jurado. Nessa categoria de vaca jovem prenha, nós temos duas vacas de 44 meses. A Dorca é um animal muito, muito elegante, muito equilibrado, animal de bom comprimento, animal de boa musculatura, bom volume de costelas, anda com muita facilidade, tem ossatura equilibrada, muito bem constituída essa vaca. Nós gostaríamos apenas que, em comparação com a campeã, que ela tivesse uma profundidade digestiva um pouco maior. Coisa, então, em que ela é superada nesse atributo pela Diva, que é um animal assim, muito forte mesmo, a sua estrutura física delicada, mas muito forte, os aprumos perfeitos, as passagens são muito delicadas também, e o que chama a atenção dela é a profundidade de costela, a profundidade digestiva. A gente falou, né, de produzir carne a pasto. Essa vaca realmente ela é feminina e produtiva, merecendo aqui esse campeonato de vaca jovem prenha. Muito bom. Agora nós vamos para a vaca jovem, vaca parida de 48 a 60 meses. Nós temos, em terceiro lugar, SCR Comadre da Cravorana, do expositor João Roberto de Arruda Sampaio. A Comadre fez 696 pontos. Em segundo lugar, com 856 pontos, está Dakota do Vale Verde, de Antônio Carlos de Oliveira. E em primeiro lugar, com 1.064 pontos, está a Saex Destinada, de Rogério Naim Savara. Vamos agora para os comentários do jurado. Nessa categoria de vaca parida, as duas vacas têm 2 partos e estão gestantes. A Dakota é um animal bastante feminino, olha a bezerra dela também de muita qualidade, um animal equilibrado, um animal de musculatura leve, mas uma musculatura bem preenchida. E nós gostaríamos que ela tivesse, para alçar uma posição melhor nesse campeonato, um pouco mais de volume de corpo e um pouco mais de volume de musculatura, mas é um animal também de muita qualidade, essa Dakota. Ela perde para a Destinada, que é uma força em produção de
de carne em volume de musculatura, uma vaca correta, que caminha muito bem, tem uma ossatura leve, uma linha superior firme. Gostaríamos que ela tivesse um osso sacro um pouco mais comprido para preencher a porção superior dessa garupa. E a gente faz uma ressalva também que ela está numa condição corporal um pouco exacerbada, talvez com um pouco de excesso de energia na sua alimentação, mas uma vaca de extrema qualidade e merecendo esse campeonato. Excelente. Nós vamos aqui para a próxima categoria, quantos animais lindos, e a gente vê essa evolução, né, das bezerras até as vacas. Agora o campeonato vaca prenhe de 48 a 60 meses. Em terceiro lugar, com 724 pontos, está Coruja da RO, de Bartira Agropecuária Limitada. Em segundo lugar, com 836 pontos, está BRT da Lila Five, de Bartira Agropecuária Limitada. E em primeiro lugar, Saex Charlene, com 1.056 pontos, de Rogério Naim Savaia. Nessa categoria vaca prenhe, nós temos a Dalila, é um animal muito profundo, extremamente volumosa em termos de caixa torácica e caixa digestiva, apresenta uma harmonia muito grande de passagem de pescoço, paleta para as costelas, uma estrutura física muito boa, caminha tranquila, uma vaca viva, bem adaptada, merecendo esse título de reservado. Ela perde para a campeã no seu volume de musculatura. Esse animal, a Charlene, realmente é um fenômeno de carcaça. E eu chamo a atenção porque ela tem 4,3 anos de idade com 3 partos. Então, é um animal extremamente funcional. 4 anos de idade, 3 partos, é o que nos chega de informação. Comprimento de garupa excepcional, musculatura de costado, caminha muito fácil. A gente gostaria também de vê-la numa condição corporal mais equilibrada. Talvez ela se apresente melhor quando estiver parida. Excelente. Vamos agora para a categoria vaca adulta parida de 60 a 120 meses. Em sexto lugar, com 415 pontos, está Zeta do Mamado, de Felipe Camargo Ribas. Em quinto lugar, com 503 pontos, Adria Five do Neto, de Rogério Naim Savaia. Em quarto lugar, com 539 pontos, está Zakira da RO, de Bartira Agropecuária Limitada. Em terceiro lugar, com 687 pontos, está Zerada do Mamado, de Paulo Roberto Tonin. Em segundo lugar, com 842 pontos, está Zinha da Terra Nova, de Milton Jorge de Miranda Rage, desculpe. E em primeiro lugar, com 938 pontos, está Zoruena do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. Agora vamos aos comentários do senhor José Roberto. Nesse campeonato vaca adulta parida, 2 vacas em torno de 90 meses espetaculares. A Zinha, ela tem 92 meses, 6 partos. Uma vaca muito equilibrada, profunda, arqueada, feminina, caminha muito fácil, estrutura física perfeita. Chame-se atenção também pela qualidade da cria, uma bezerra espetacular que tem tudo para seguir os mesmos passos da mãe. É realmente uma vaca que chama muita atenção. Ela ficou como reservada da Zoruena, principalmente em função do seu comprimento corporal. A Zoruena também é uma vaca de 90 meses, com 5 partos, muito equilibrada, muito musculosa, muito comprida, profundidade de rumen, aprumos perfeitos, traz no seu pé também um bezerro com uma musculatura de posterior impressionante, já um bezerro muito jovem, muito novo. É uma vaca muito equilibrada e essencialmente inserida dentro do conceito de cimental brasileiro. Muito bom. Agora vamos para a categoria vaca adulta prenhe, de 60 a 120 meses. Em sétimo lugar, com 335 pontos, está Beth do Vale Verde, do expositor Pazu Agropecuária. Em sexto lugar, com 358 pontos, Tiagra Schwanfer, de Ubiratã Rocha Ferreira. Em quinto lugar, com 420 pontos, Caipora do Mamado,
de Pazu Agropecuária. Em quarto lugar, com 583 pontos, Samp Vereda, de João Roberto de Arruda Sampaio. Em terceiro lugar, com 676 pontos, Zelândia do Vale Verde, de Antônio Carlos de Oliveira. Em segundo lugar, com 838 pontos, está Caimã do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. Em primeiro lugar, com 932 pontos, está Amaralina do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto, agora com os comentários do jurado. Nesse campeonato Vaca Adulta Prêmio foi muito equilibrado, animais assim próximos até certo ponto, né? E essa vaca é uma vaca muito comprida, a Caimã, tem uma frente muito limpa, uma vaca com uma cobertura muscular que impressiona, equilibrada na sua profundidade em relação ao comprimento, o comprimento de suas patas. Nós gostaríamos apenas que ela tivesse um pouquinho mais de delicadeza na musculatura da garupa, para que pudesse alçar uma posição melhor nesse campeonato, mas uma vaca muito equilibrada. A Amaralina é uma vaca com 80 meses e 3 partos, superando as suas concorrentes nessa eficiência reprodutiva, e é uma vaca muito equilibrada nas suas proporções, profunda, muito forte, estrutura física delicada. Ela não está no momento fisiológico perfeito, porque ela está prenhe, né? E bastante uma condição corporal avantajada, mas a gente vê toda a qualidade desse animal merecendo esse campeonato Vaca Adulta Prêmio. Certo. E agora, a última categoria das fêmeas, né, antes da progênie, é o campeonato Vaca Longeva acima de 120 meses. Em terceiro lugar, com 742 pontos, está Tijuca, do Vale Verde, de Antônio Carlos de Oliveira. Em segundo lugar, com 842 pontos, Ópera Schwanfer, de Ubiratã Rocha Ferreira. E em primeiro lugar, com 1.032 pontos, Tica da Terra Nova, de José Arthur Bergamasco Ferreira. Muito bom. É uma categoria bastante interessante sempre, né? A Ópera, com 168 meses e 7 partos, uma vaca aí de mais de 10 anos, né? Como pede a categoria. Tem equilíbrio, tem volume, caminha ainda bem, apesar da sua idade, de toda a sua performance reprodutiva, merecendo esse reservado campeonato de vaca longeva. Ela vai perder para a campeã essencialmente no seu comprimento de garupa, no seu revestimento muscular, na qualidade dos seus aprumos posteriores. Uma vaca também, a Tica, de 120 meses e 6 partos, muito equilíbrio, muita saúde, né? E a gente vê que ela ainda tem o Uber bem acima do jarrete, ou seja, ela vai ter ainda, com certeza, um bom caminho reprodutivo aí pela frente, merecendo, assim, esse campeonato de longevidade. Excelente. E agora, a última categoria dentre as fêmeas é a progênie de mãe. Em quarto lugar, com 507 pontos, está a progênie de Jubarte do Mamado, do expositor Paulo Roberto Tonin. Em terceiro lugar, com 624 pontos, está a progênie de Vitrine da Fortuna, de Paulo Roberto Tonin como expositor. Em segundo lugar, com 737 pontos, está a progênie de SCR Brunella da Cravorana, de José Arthur Bergamasco Ferreira. E em primeiro lugar, com 992 pontos, está a progênie de Sete Lua do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto, para os comentários do jurado. Acho que tem uma correção aí, a reservada é a Lua da Rô, tá? A progênie reservada campeã é a Lua da Rô com os indivíduos Dalila e Záquira. Acho que não consta aí, mas ficou faltando essa... Mas são dois animais muito equilibrados, muito produtivos, animais funcionais, animais femininos, mas que têm comprimento corporal, têm distribuição de musculatura, têm uma produção de uma cria muito boa de um lado aí, que é a vaca parida, merecendo, assim, esse título de reservado progênie de mãe. A campeã, a vaca Sete Lua, é um exemplo de uma matriz que produz touros.
Então, vejam, o epóxi e o falado estão aí para comprovar isso. Tem volume, tem musculatura, tem masculinidade, tem estrutura física. Realmente é muito difícil uma vaca que produza touros. Portanto, essa vaca com 2 machos dessa qualidade merece esse título de campeã progênie de mãe. Excelente, muito obrigada, José Roberto, obrigada pela correção. A gente está aqui ao vivo, então a gente volta com esses números corretos aqui para você dessa progênie, mas o jurado já muito conectado aqui com o julgamento fez esse ajuste para a gente vem só com os pontos. Agora, não sei se você gostaria de fazer mais algum comentário, mas a gente vai trazer o resultado dos campeonatos de machos. Vamos lá, vamos em frente. Tá. Sempre uma grande expectativa, né? Tão importante para o cimental brasileiro, esses touros que cobrem a campo. Então, a gente vem aqui com a primeira categoria dos bezerros, de 6 a 12 meses, né? Vou ler aqui para vocês a classificação, sempre fazendo do 8º até o primeiro colocado, com a informação do nome, a pontuação e o nome do expositor. Então, em 6º lugar está Graveto do Mamado, Graveto da EPAF, de Felipe Camargo Ribas. Em 5º lugar, Gelo Pazu, com 496 pontos, de Pazu Agropecuária. Em 4º lugar, com 660 pontos, Sabiá Generoso do Fraga, de Alain Fraga. Em 3º lugar, com 673 pontos, BRT Greco, de Batira Agropecuária Limitada. Em 2º lugar, com 835 pontos, SCR Gênio da Cravorana, de João Roberto de Arruda Sampaio. E em 1º lugar, com 862 pontos, WSB General, de Wilson Scipione. Para os comentários do nosso jurado. Nesse campeonato bezerro, 2 excelentes bezerros, muito próximos entre si. O Gênio é um animal muito adaptado, de pelagem muito fina, superior ao campeão, diga-se, muito bem pigmentado também, muito profundo nas suas costelas, profundidade digestiva, um animal com bom desenvolvimento testicular também, bons aprumos, merecendo, então, esse reservado de campeão. Né? Ele é muito próximo ao general, mas o general é um bezerro mais precoce, é um bezerro que apresenta uma masculinidade mais evidenciada para a idade dele. Ambos têm 8, 9 meses de idade, e é um animal com maior revestimento muscular, um animal muito bem coberto, um animal alerta. A gente vê toda a caracterização masculina dele, com excelentes aprumos, merecendo, então, muito comprido também, merecendo, então, esse campeonato bezerro. Excelente. Vamos para a próxima categoria, Júnior Menor, de 12 a 18 meses. Em 5º lugar está Fogo Pazu, com 523 pontos do expositor Pazu Agropecuária. Em 4º lugar, com 564 pontos, Federal da EPAF-TE, de Paulo Roberto Tonin. Em 3º lugar, com 749 pontos, General da EPAF, de Paulo Roberto Tonin. Em 2º lugar, com 753 pontos, Goiano da Fazenda JR, de Rogério Naim Savaio. E em 1º lugar, com 1.008 pontos, Fera Pazu, de Pazu Agropecuária. Vamos agora aos comentários. Júnior menor, 12 a 18 meses, nós temos o Goiano, que tem na sua grande qualidade o equilíbrio que ele tem nas suas proporções, e também a perfeição da sua linha superior, uma linha de dorso muito correta, com a musculatura de dorso muito correta, distribuição muscular. Eu gostaria apenas que ele tivesse um prepúcio mais equilibrado ali, mais curto, não é? E em relação ao campeão também, o seu perímetro de coxa não é tão evidente. O Fera é um animal extremamente comprido, a gente está buscando sempre comprimento, com suas características frigoríficas muito evidenciadas, na sua musculatura de dorso, de garupa, a sua pigmentação, a sua caracterização sexual, um testículo bem desenvolvido para a idade, ele tem 17 meses, é um animal de muito desempenho, de muita estrutura física também, merecendo esse campeonato júnior menor. Muito bom.
Agora vamos para o Campeonato Júnior de 18 a 24 meses. Em oitavo lugar, com 198 pontos, Full Schwanfer, de Ubiratã, Rocha Ferreira. Em sétimo lugar, com 377 pontos, Saex Faceiro FIV, de Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. Em sexto lugar, com 428 pontos, Frade do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. Em quinto lugar, com 429 pontos, Filé da EPAF, de Paulo Roberto Tonin. Em quarto lugar, com 560 pontos, Furacão da EPAF, de Paulo Roberto Tonin. Em terceiro lugar, com 673 pontos, Futuro da EPAF, de Paulo Roberto Tonin. Em segundo lugar, com 686 pontos, Falado do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. E em primeiro lugar, com 900 pontos, Fogos do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. Vamos agora aos comentários. Nesse campeonato júnior, dois animais muito próximos no seu biotipo, na sua conformação. O falado é um animal muito masculino, muito musculoso, que tem um bom volume, animal super adaptado, embora, claro, ele tem uma pigmentação muito boa, pelo zero, um animal que caminha muito, muito bem, animal equilibrado e pronto para cobertura a campo, que é o objetivo da linhagem do cimental brasileiro. Ele perde para o Phobos, que é um animal ainda superior, um animal nobre racialmente, um animal masculino, um animal muito mais comprido, mais bem ligado às suas partes, a passagem de paleta para a primeira costela superior, garupa larga, aparelho reprodutivo bem desenvolvido, aprumos perfeitos, caminha com facilidade e, além de tudo, apresenta uma nobreza racial superior à do reservado. Muito bom. Agora vamos ao campeonato Touro Jovem de 24 a 36 meses. Em oitavo lugar, com 222 pontos, está Eros da Terra Nova, de Milton Jorge de Miranda Raj. Em sétimo lugar, com 275 pontos, Elon Schwanfer, de Ubiratã Rocha Ferreira. Em sexto lugar, com 291 pontos, Eco do Verde, de Ottoni Hernando Verde. Em quinto lugar, com 369 pontos, Saex Empório FIV, de Saex Santo Expedito Agropecuária. Em quarto lugar, com 421 pontos, Saex Estampado TE, de Saex Santo Expedito Agropecuário. Em terceiro lugar, com 519 pontos, Espelho do Vale Verde, de Antônio Carlos de Oliveira. Em segundo lugar, com 614 pontos, Escobar, da Fazenda JR, de Rogério Naim Savaia. E em primeiro lugar, com 994 pontos, Epox FIV do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. Nesse campeonato Touro Jovem, nós tivemos 13 indivíduos, então a disputa foi acirrada. O Escobar é um touro colocado como reservado, um touro muito comprido, muito equilibrado, é um touro muito bem pigmentado, é um touro que tem uma boa musculatura, tem um bom arqueamento, principalmente das costelas anteriores. Nós gostaríamos apenas que ele tivesse um perímetro de coxa à vista lateral um pouco superior e a sua virilha um pouco mais baixa para fazer frente ao campeão. O campeão é um animal muito comprido e tem uma musculatura que impressiona muito. A sua musculatura de garupa, o seu perímetro de coxa, a musculatura do seu dorso, suas passagens também, e o modo como ele anda, muito fácil, um animal de caracterização fisiológica marcante, testículos muito bem desenvolvidos, um animal realmente que impressiona, merecendo o campeonato. Excelente. Categoria Touro, de 36 a 48 meses. Em quarto lugar, com 605 pontos, Saex Escocês FIV, de Saex Santo Expedito Agropecuário. Em terceiro lugar, com 719 pontos, Eclipse FIV do Vale Verde, de Antônio Carlos de Oliveira. Em segundo lugar, com 864 pontos, Elvis da Terra Nova, de Milton Jorge de Miranda Raj. E em primeiro lugar, SCR Dourado da Cravorana, com 973 pontos, de João Roberto de Arruda Sampaio.
Nesse campeonato, nós temos o Elvis, um touro de muita nobreza racial, cabeça, inclusive, superior ao campeão, um chanfro curto, exibe bem a sua caracterização. Um animal também com bom comprimento, uma boa musculatura, um bom arqueamento das suas costelas anteriores. Nós apenas gostaríamos que ele caminhasse com o melhor posicionamento dos seus aprumos posteriores, no que ele acaba sendo superado pelo campeão. O campeão é um animal o dourado, um animal mais comprido, que apresenta uma linha superior muito forte, uma linha dorsal bastante bem musculada, suas passagens são mais harmônicas do que o reservado. Ele tem uma garupa também mais comprida, com perímetro de coxa superior ao reservado, um bom equilíbrio antero-posterior de musculatura e um andamento também superior ao touro reservado, merecendo assim o campeonato touro. Muito bom. Agora vamos para a categoria touro adulto de 48 a 60 meses. Em segundo lugar, com 958 pontos, está Saex Django Five, de Saex Santos Expedito Agropecuária Limitada. E em primeiro lugar, com 1.004 pontos, Domus Five da Terra Nova, de Milton Jorge de Miranda Rage. O reservado, o Django, é um animal muito expressivo, muito bem caracterizado, um animal muito bem pigmentado, comprido, tem uma boa musculatura, tem uma boa profundidade, é um animal que chama atenção pela sua qualidade dessa musculatura. Nós gostaríamos apenas que essa distribuição de musculatura fosse mais equilibrada antero-posterior. Gostaríamos que ele tivesse uma quantidade de músculo no seu posterior mais compatível com a sua frente e que ele tivesse um posicionamento também de aprumos posteriores superior para fazer frente ao domus, que é um animal extremamente comprido. A gente vê que ele não está alimentado para performance, ele deve estar em trabalho. O animal é muito equilibrado em todas as suas medidas, profundidade, altura de membros, comprimento de garupa, comprimento de dorso. Um animal que tem nobreza racial, tem aprumos muito bons, caminha com facilidade, merecendo, então, esse campeonato de touro adulto. Muito bom. Agora nós vamos para a categoria Campeonato Touro Sênior de 60 a 120 meses. O terceiro colocado com 794 pontos é Zuri, do Vale Verde, de Antônio Carlos de Oliveira. Em segundo lugar, com 816 pontos, Benhur da Terra Nova, de Milton Jorge de Miranda Rage. E em primeiro lugar, com 1.006 pontos, Saex Brasileiro, de Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. Nesse campeonato Touro Sênior, 60 a 120, nós temos o Benhur, é um animal extremamente comprido, extremamente caracterizado, com uma garupa excepcional, nobreza racial, um animal apresenta o testículo já um pouco na altura do jarrete, mas é um animal de muita força, muita musculosidade. Nós gostaríamos que ele caminhasse com uma firmeza maior nas suas patas posteriores, nessa altura do seu estado. O brasileiro é um touro muito compacto, muito musculoso, que apresenta uma garupa espetacular, tanto em termos de comprimento de garupa, como de revestimento muscular, uma musculatura que desce até o jarrete, e nessa questão da sua musculosidade e no seu andamento, nos seus aprumos posteriores, ele superou seu reservado, merecendo esse campeonato Touro Sênior. Muito bom. Agora, a última categoria dos machos é a categoria tipo frigorífico. Em oitavo lugar, com 225 pontos, está Frade do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. Em sétimo lugar, com 311 pontos, Filé da Epaf, de Paulo Roberto Tonin. Em sexto lugar, com 417 pontos, Fera Pazu, de Pazu Agropecuária Limitada. Em quinto lugar, com 462 pontos, está Furacão da Epaf, de Paulo Roberto Tonin, com 462 pontos. Em quarto lugar, com 504 pontos, está Saex Faceiro Five, de Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada.
Em terceiro lugar, com 563 pontos, está Falado do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. Em segundo lugar, com 667 pontos, está Fobos do Mamado, de Mário Coelho Aguiar Neto. E em primeiro lugar, com 800 pontos, está Futuro da EPAF, de Paulo Roberto Tonin. Nesse tipo frigorífico, é uma categoria muito importante. Nós temos o Phobos como reservado, que apresenta grandes massas musculares, uma cobertura muscular que vai desde o pescoço até a garupa, de muita qualidade, muita uniformidade. A gente vê peças muito longas, muito fortes, muito bem distribuídas, garupa larga, a musculatura descendo ali no períneo até o jarrete. Um animal muito interessante em termos de cortes frigoríficos. No entanto, ele não tem a mesma qualidade do Futuro. O Futuro tem a carcaça levemente mais comprida, e eu faço um exercício aqui de imaginar esse animal sem as vísceras, né, que em relação ao peso vivo é muito importante isso, não é tão importante a profundidade corporal aqui, nessa categoria. Esse animal tem uma musculatura exuberante, muito bem coberto, e é um animal mais cilíndrico, se prestando assim a uma produção, um rendimento de desossa maior. Então, esse animal é de muita qualidade de carcaça e merecendo com folga esse campeonato frigorífico. Ótimo. Agora vamos à última categoria dos machos, que é a progênie de pai. Em terceiro lugar, com 780 pontos, Saveiro do Mamado, de João Roberto de Arruda Sampaio. Em segundo lugar, com 828 pontos, Bull Schwanfer, de Ubiratã Rocha Ferreira. E em primeiro lugar, com 1.008 pontos, Sigilo do SVA, de Milton Jorge de Miranda Rage. Bem, nessa progênie de pai, nós temos na segunda posição o Bull. Nós temos uma desclassificação de uma progênie aqui por não ter o indivíduo fêmea. Então, uma progênie foi desclassificada, se não me engano, do touro Saveiro. Bom, o touro Bull, o reservado, apresenta aí três machos e uma fêmea, animais muito equilibrados dentro da proposta do cimental brasileiro, animais com boa adaptabilidade, boa produtividade, merecendo esse título de reservado campeão. E o touro campeão, o Sigilo, apresenta 2 machos e 2 fêmeas, 2 machos de excelente qualidade, notadamente o touro adulto, e 2 fêmeas também muito equilibradas dentro da proposta. Eu senti falta aqui do que os criadores se organizassem para montar mais progênies, que haveria possibilidade de aparecerem mais progênies, às vezes até dos mesmos touros aqui que foram eleitos. Mas o Sigilo merece, com folga, esse título aí de campeão progênie de pai. Excelente, muito bom. Que animais lindos, né? E que avaliação precisa também do José Roberto. Agora a gente vai para aquele grande momento que são os grandes campeonatos, né? Os grandes campeões da noite. Tem que escolher 2, né, José Roberto? Esse papel é muito teu, então não é você fácil, quiser né, fazer algum Flávia? comentário, senão a gente já vai para ele. Não deve ser fácil, Não, não. é sempre assim, é um momento de muita expectativa, de muita tensão, né? Inclusive para o jurado, porque são tantos animais bons, e às vezes, por um detalhe, você acaba fazendo uma escolha dentro dos seus critérios que nortearam o julgamento de uma forma geral. Eu vou dar um spoiler aqui. Eu fiz uma aposta no presente e fiz uma aposta no futuro, né? Ou seja, eu escolhi, nos grandes campeonatos, animais já consagrados pelo tempo, né, que já se mostraram merecedores, e escolhi como reservado animais jovens, como vocês vão ver em seguida, mas que estão dentro daqueles critérios que nós escolhemos desde o início. Excelente. Então vamos aqui ao grande campeão. Eu não tenho essa informação, está toda com o José Roberto, então a gente vai passando os animais e aguardando seus comentários. Desde já, dando parabéns a todos, né? Os que participaram, aos criadores e expositores, e na sequência a gente também traz o campeonato de melhor criador e melhor expositor.
Bem, no grande campeonato, o reservado grande campeão é o touro júnior, touro Phobos do Mamado, um animal de muita nobreza racial, um animal de muito equilíbrio, um animal cujas proporções são perfeitas dentro do que nós escolhemos hoje como critérios, um animal comprido, um animal que tem uma musculatura muito bem distribuída entre anterior e posterior, que tem aprumos perfeitos, e isso foi um critério muito observado por mim nesse julgamento. Um animal que evidencia a qualidade do cimental brasileiro pelo seu padrão racial, pela sua nobreza, pelo seu equilíbrio, pela sua funcionalidade e pelo seu desempenho. Então, um animal jovem que a gente aposta, sim, que terá um bom futuro e o futuro dirá. Então, ele ganhou de alguns touros adultos, porque eu acho importante a gente mostrar esses caminhos também futuros para o produtor. É um animal e agora bonito. Vai aparecer o grande campeão, ainda não apareceu. Tá aí o Phobos nos brindando com o seu equilíbrio, com a sua qualidade ainda. O touro grande campeão é o Domus, da Terra Nova. É um animal, a nosso ver, mais equilibrado dentro dos nossos critérios. Um animal que alia a nobreza racial, a sua qualidade racial, que alia a sua rusticidade, a sua adaptabilidade, sua pigmentação, a sua qualidade do pelo. E um animal que, como se diz no jargão da pecuária, parece que ele tem uma costela a mais, de tão comprido. E eu chamo a atenção porque esses animais muito compridos, normalmente eles cedem a linha de dorso quando caminham. E esse animal tem uma linha de dorso muito firme. Essa linha de dorso não só é importante na funcionalidade, mas ela tem carnes nobres. O contrafilé ali está, o filé mignon ali está. Então ele tem musculatura de dorso, o dorso muito equilibrado. Essa musculatura que vem desde o pescoço, paleta, primeiros costados. Olha a musculatura do costado dele, comprimento de garupa, a facilidade com que ele anda e as suas carnes nobres também no trem posterior. Então, essa distribuição muscular, essa funcionalidade, essa perfeição da sua estrutura física nos fizeram eleger o Domus como o grande campeão dessa exposição. Que lindo! Parabéns aí pela escolha, pela ousadia também de colocar um touro jovem. Acho que a gente tem que sempre olhar para frente mesmo. Parabéns aos criadores e expositores. E agora nós vamos para o grande campeonato de fêmeas. Você quer fazer algum comentário ou podemos soltar o vídeo? Podemos soltar o vídeo. Dentro do critério também de apostar no futuro, eu exerci um pouco a coragem de escolher uma bezerra como reservada de grande campeã. É uma bezerra que ela apresenta vários tipos de beleza quando a gente analisa. A gente não consegue tirar os olhos dela, simplesmente. Ela tem a beleza estética, ela tem a beleza funcional, ela tem a beleza hormonal, ela tem a beleza reprodutiva. A gente projeta essa bezerra lá na frente e, ao que tudo indica, a gente não vê um defeito onde ela possa deslizar. Por isso, eu estou premiando essa bezerra hoje pelo presente, né? Olha o comprimento desse animal, o equilíbrio entre as proporções, as suas passagens, a qualidade de músculo, a sua projeção de úbria, a qualidade de músculo da sua garupa, a qualidade de músculo do seu dorso, a sua feminilidade aliada à força. A gente vê a habilidade materna que ela terá claramente quando a gente analisa essa bezerra. Então, eu faço uma homenagem ao presente e ao futuro. E a Zoruena, a grande campeã, é uma vaca com 90 meses, 7 anos de idade, 5 partos, e que ela se apresenta totalmente equilibrada, totalmente inserida dentro dos nossos critérios, um animal de bom porte, espetacular comprimento de corpo, linha superior perfeita, arqueamento de costelas perfeito, aprumos perfeitos, o ângulo de jarrete, a gente vê o jarrete forte, mas é um jarrete delicado, não é um jarrete cilíndrico, é um jarrete plano, né, com o tendão de Aquiles ali bem delicado. Isso é muito importante na fêmea. Toda a sua habilidade maternal, com um bezerro espetacular ao pé. Veja a musculatura de posterior desse bezerro, mostrando o que essa vaca pode produzir. A gente, evidentemente, não conhece as outras crias dela, mas essa cria, esse bezerro,
ele é um bezerro espetacular e tem tudo para ser um grande reprodutor também. Então, a Zoroena é um animal provado já, reprodutivamente, produtivamente, um animal que conserva todas as suas qualidades agora nos dias atuais, merecendo, assim, o grande campeonato de fêmeas. Excelente, que linda. Elas desfilam, né? Elas não andam aí no seu ambiente ali das fazendas. Muito bom, parabéns aos criadores, aos expositores. Na sequência, a gente vem com os campeonatos criador e expositor, mas antes eu gostaria muito das palavras finais do nosso jurado, que fez um belíssimo trabalho. Aprendemos mais um ano, né? José Roberto Potiense, quais seriam suas últimas considerações aqui para esse julgamento? Bom, em primeiro lugar, eu não poderia deixar de agradecer a todos os criadores que confiaram no meu nome para fazer esse julgamento, para ser o jurado oficial, né? É claro que eu fui bastante auxiliado também por ser um julgamento global, onde vários criadores e técnicos opinam. Então, foi uma decisão em conjunto com todos, e isso eu fico muito contente, que isso também veio de encontro aos critérios que a gente adotou desde o início. Eu fiquei muito contente por isso. Espero que todos tenham compreendido a dificuldade que tem, porque o nível da exposição foi muito alto mesmo, superou a minha expectativa, mas o criador brasileiro tem muita vocação, tem muita capacidade para desenvolver o animal que ele planeja e que ele executa através da seleção genética. E eu acho que o cimental brasileiro chegou num nível realmente que impressiona. A gente viu aí pela qualidade dos animais. Acho que o cimental está pronto para enfrentar o Brasil, graças à capacidade dos criadores. E também com o suporte modesto dos técnicos, mas os criadores são os grandes responsáveis por tudo isso. Eu espero ter atendido a expectativa de vocês. Se não atendi, pelo menos eu acho que eu segui um critério que possa ser muito útil na seleção dos criadores. Eu acho que possa ser útil, né? Ouvir algumas opiniões, às vezes, discordantes da nossa própria. E parabenizo também e agradeço à associação pelo suporte, a Flávia, o Marcelo Gaeta, que também prestou bastante suporte para a gente aí na execução do julgamento. E me despeço aqui, parabenizando novamente a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos todo o empenho, todo o trabalho. Vamos agora conhecer os melhores criadores e expositores. Fiquem com a gente. Lembrem que todos os vídeos estão nas redes, a gente pode voltar a analisar, olhar os animais. Também teremos o shopping, né, do Cimental Brasileiro, para quem quiser participar, entrar na raça, usar essa tecnologia aí de seleção, de muito trabalho dos criadores. Vamos em frente. Muito obrigada, José Roberto. E agora chegou a hora da gente conhecer os melhores criadores e expositores. Antes disso, a gente recebeu aqui a informação do Campeonato Progene, que foi diferente a leitura do vídeo apresentada, porque houve um empate na categoria, e segundo o nosso regulamento, né, quando acontece esse tipo de empate, a decisão é do jurado oficial e foi a progenie escolhida, foi apresentada para vocês e devidamente comentada. Então, vamos agora ao resultado da terceira exposição virtual do Cimental Brasileiro, Campeonato Melhor Expositor. Em 17º lugar, Otônio Hernando Verde, com 291 pontos. Sérgio Siqueira e Felipe Carreirinha, 606 pontos. Felipe Camargo Ribas, 813 pontos. Marcos Antônio Zuim de Moraes, 1.127 pontos. Alan Fraga, 1.401 pontos. José Arthur Bergamasco Ferreira, com 3.241 pontos. Em 11º lugar, Bartira Agropecuária Limitada, com 3.509 pontos. Em 10º lugar, o Biratã Rocha Ferreira, com 3.547 pontos. Em 9º lugar, Wilson Scipione, com 3.667 pontos. Em 8º lugar, Rogério Naim Savaia, com 4.086 pontos. Em 7º lugar, Antônio Carlos de Oliveira, com 5.795 pontos.
Em sexto lugar, Pazu Agropecuária Limitada, com 6.033 pontos. Em quinto lugar, João Roberto de Arruda Sampaio, com 6.195 pontos. Em quarto lugar, Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada, com 6.622 pontos. Em terceiro lugar, Paulo Roberto Tonin, com 8.422 pontos. Em segundo lugar, Milton Jorge de Miranda Rage, com 9.390 pontos. E em primeiro lugar, o melhor expositor dessa terceira exposição virtual do Cimental Brasileiro é o expositor Mário Coelho Aguiar Neto, com 15.631 pontos. Parabéns a todos os expositores, a gente teve uma grande representatividade e agora a gente vai para o campeonato Melhor Criador. Em 15º lugar, José Arthur Bergamasco Ferreira, com 237 pontos. Em 14º lugar, Otônio Hernando Verde, com 291 pontos. 13º lugar, Marcos Antônio Zuim de Moraes, com 1.127 pontos. Em 12º lugar, Alan Fraga, com 1.401 pontos. Em 11º lugar, Rogério Naim Savaia, com 1.463 pontos. Em 10º lugar, Bartira Agropecuária Limitada, com 3.509 pontos. Em 9º lugar, Ubiratã Rocha Ferreira, com 3.547 pontos. Em 8º lugar, Wilson Scipione, com 3.667 pontos. Em 7º lugar, Pazu Agropecuária Limitada, com 4.536 pontos. Em 6º lugar, Antônio Carlos de Oliveira, com 5.247 pontos. Em 5º lugar, Paulo Roberto Tonin, com 5.719 pontos. Em 4º lugar, João Roberto de Arruda Sampaio, com 7.892 pontos. E em 3º lugar, Milton Jorge de Miranda Rage, com 12.164 pontos. Em 2º lugar, Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada, com 12.413 pontos. E em primeiro lugar, o melhor criador dessa exposição é Mário Coelho de Aguiar Neto, com 17.660 pontos. Parabéns a todos que participaram, todos que estiveram conosco, aproveitaram todos esses momentos de conversa, de julgamento. A gente viu o Cimental Brasileiro brilhando por aqui nos mais diferentes aspectos. E agora, aproveitem o shopping, essa oferta especial. A gente já está convencido, acredita na raça, viu muita coisa bonita. Então, agora é hora de aproveitar para fazer ótimos negócios. Eu agradeço o convite, agradeço a confiança por conduzir esse trabalho esta semana e espero que logo a gente se encontre. Um grande abraço.